conseguiram acessar a apostila que eu deixei o link lá para vocês? Eu consegui, professora. Deu para entrar. Beleza. E conseguiram assistir as aulas lá também? Também ficou bem bom, assim, os vídeos. Então beleza. Então tudo certo. É que realmente a gente precisa baixar e colocar no YouTube, senão vocês não tinham como acessar. Então agora, a princípio, vocês têm acesso aí a todas as nossas aulas, né? Então eu deixei 2 links para vocês, né? Na semana passada eu deixei disponível ali o acesso para uma apostila, né? Do professor, que era lá da UFJF. E também na semana retrasada eu tinha deixado disponível para vocês um link do DENIT, né? Que era o manual de pavimentação. Deixa eu abrir aqui a apostila, que nós vamos continuar com ela. Assim que eu encontrá-la. Onde eu deixei essa apostila, meu Deus? Aqui, achei. Então a gente falou na semana passada até sobre asfaltos modificados, né? Como que eu conseguiria, quais são os ensaios que a gente deve ser feito para caracterizar esses asfaltos, né? Falamos um pouquinho sobre ponto de amolecimento, ponto de fulgor, enfim, algumas características que eu preciso mensurar, que eu preciso conhecer para trabalhar com esses tipos de materiais, né? O asfalto modificado, no caso. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre... Vamos dar continuidade, na verdade, né? E a gente começa a falar dos conceitos. Lembra que eu mostrei para vocês 2 imagens, uma sobre pavimento flexível e outra sobre pavimento rígido, e falei que elas tinham camadas abaixo dessa camada de revestimento, né? Da camada de rolamento, onde passa, de fato, todo o tráfego. Hoje a gente vai definir, então, essa base, subbase, leito, subleito, enfim, camada de regularização, camada de reforço. Nós vamos definir e conhecer quais são as principais funções de cada uma dessas camadas, certo? Se vocês quiserem acompanhar pelo link da apostila lá do professor Geraldo, que eu deixei disponível para vocês, se eu não me engano, ela está lá na página 6, onde é o item 1.4, que fala lá da nomenclatura da seção transversal, tá? Mas antes disso, eu vou abrir a minha aula aqui do slide e vou compartilhar a minha tela com vocês. Vou só abrir aqui o arquivo rapidinho. Enquanto está abrindo aqui, o coordenador Peter, né, e também a professora Vanessa, eles pediram para que a gente fizesse um cronograma onde vocês tivessem toda a pontuação lançada até o dia 30/5, né, que é domingo aí da semana que vem, na verdade. Então, o que vai acontecer? Para avaliação ali oficial, provavelmente ela vai ser da mesma maneira que aconteceu a primeira, né? Só que aí não sou eu quem produz essa avaliação, ela vem pronta, né, da instituição. E, em se tratando de pontuação que deve ser lançada até o dia 30/5 para as atividades,
a gente tem agora todo um combo de atividade, digamos assim, que vale até 1.500 pontos, certo? Então, o que vai acontecer? A gente não tem tempo hábil para fazer mais de uma atividade, certo? Porque hoje é dia 19, a nossa próxima aula é dia 26, e aí o que a gente pode fazer é o seguinte, tá? Se a gente conseguir chegar lá em dimensionamento de pavimento flexível hoje, eu já lanço para vocês um exercício para vocês me entregarem até na segunda, dia 25. Aí seria metade da pontuação ali que vocês têm, certo? Seriam 750 pontos. E o outro exercício, aí depois da aula do dia 26, vocês me entregariam até o dia 29, né? Que seria sábado, porque dia 30 eu preciso fazer o lançamento, tá? Mas isso vai depender muito do andar da nossa aula de hoje. Se a gente não conseguir chegar em dimensionamento de pavimento flexível hoje ainda, aí a gente fica com apenas um trabalho, né? Provavelmente um pouco melhor elaborado, mais complexo, e aí vocês vão ter, como vai depender um pouco da aula da semana que vem, do dia 26, vocês vão ter pouco tempo para entregar, tá? Não vai ser um bicho de sete cabeças, mas é só por causa que a gente precisa respeitar essa data devido a esse cronograma aí até o dia 30, beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, vamos lá. Alguns conteúdos desses slides aqui a gente já comentou também na semana passada, tá? Então eu vou estar passando um pouco mais rapidamente. Deixa eu aceitar aqui. Vamos lá. Continuam vendo aqui a minha apresentação? Bom, vamos lá então. A gente viu algumas generalidades sobre pavimentação na semana passada. Então, como eu estava comentando, alguns conceitos, alguns textos que estão colocados aqui nesse PowerPoint também constam lá na aula da semana passada, que inclusive já está disponível para vocês, tanto o link do YouTube quanto o link dos slides, certo? Então, a gente vai retomar alguns conceitos lá da primeira aula, né? Lá quando a gente falou de demanda, tá? Por que surgiram as estradas, né? Que a gente vinha comentando da demanda. Porque a gente tem, né? Nós, seres humanos e também os animais, temos uma necessidade de deslocamento, certo? Então, a gente se obrigou, digamos assim, a começar a construção de caminhos. Esses caminhos, né, começaram como a gente comentou na semana passada também, antes a gente se deslocava apenas caminhando de um lado para o outro, depois utilizamos a força animal, aí veio a invenção do automóvel, enfim, então a construção de caminhos propriamente dita começou caminhos pequenos, né, sem muita tecnologia envolvida, digamos assim. Depois a gente já teve que fazer esses caminhos virarem rodovias, justamente porque nós estávamos utilizando meios de transporte, como carros, enfim, outros tipos. E aí percebeu-se que não dava, né, para ficar andando sobre o leito natural, né? O leito natural é o quê? Eu simplesmente ir na mata, abrir uma trilha ali, isso ali é o meu leito natural, é deixar o caminho do jeito que ele está naturalmente, sem jogar brita, sem jogar pó de brita, sem jogar uma camada de asfalto, sem fazer absolutamente nada, certo? Então a gente começou a precisamos revestir esse leito natural, né? Por isso que a gente chama de camada de revestimento ou camada de rolamento, e aí deu-se o nome propriamente dito de pavimento, certo? Né?
Por isso que vem a tal da palavra da pavimentação, né? A estrutura, então, que se constrói sobre o leito da terra, ela pode variar, quer no que se refere à espessura ou no que se refere aos materiais que são utilizados para fazer essa pavimentação. Em consonância não só com as solicitações, como também com a própria função que a estrada está exercendo ou que ela deverá exercer. Então, como a gente também comentou lá no início, né, lá nas nossas primeiras aulas, essa camada de revestimento, essa camada de rolamento ou a espessura desse meu pavimento vai depender muito, né, sobre o tipo, sobre a demanda de tráfego que eu tenho nessa região que eu estou construindo e fazendo a minha rodovia. Por quê? Porque se é um tráfego mais pesado, que exige, né, que vai submeter esse meu pavimento a esforços maiores, a esforços muito altos, eu preciso que ele consiga absorver esses esforços, né, diluir, digamos assim, nas camadas inferiores e não sofra tantos impactos e consiga permanecer na sua vida útil sem maiores manutenções, certo? Então, o pavimento, né, a definição é a estrutura construída sobre a terraplenagem e destinada economicamente e também técnica e simultaneamente a quê? A resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego, ou seja, ele recebe lá os esforços, né, do contato do pneu com o pavimento e dilui nas camadas, distribui nas camadas verticalmente inferiores. Melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e segurança, resistir aos esforços horizontais, que são os desgastes, né, tornando mais durável a superfície de rolamento. Isso a gente viu na semana passada, certo? Que eu mostrei uma imagem para vocês, deixa eu ver, essa daqui, né? Então, eu tenho aqui o pneu a uma velocidade V, se deslocando para a direita, tem uma determinada carga aqui tanto do pneu quanto do veículo como um todo, né? Eixo, carga, enfim, que está aqui, exerce uma tensão O, né, na vertical, distribuída nessa área de contato entre pneu e pavimento. Então, essa minha camada, ela vai absorver e distribuir dentro desta linha pontilhada aqui que eu tenho, tracejada, perdão, essa linha tracejada que eu tenho aqui desenhada, aonde vai chegar até o subleito, que é a última camada, a camada mais inferior, né, distribuindo essa tensão, esse peso, essa carga toda aqui, de uma forma que o meu pavimento consiga suportar tudo isso sem maiores problemas, certo? Deixa eu ver mais alguém aqui, vamos ver. Ué, não estou conseguindo admitir aqui alguém. Não sei o que está acontecendo. Se alguém puder avisar o William, tentar sair e entrar de novo, eu não estou conseguindo admitir ele aqui no na nossa aula. Bom, vamos continuar aqui então. Então, essa definição aqui, na verdade, né, o que é a definição do pavimento e quais são as funções dele, a gente já tinha visto na semana passada. Aí uma imagem muito parecida com essa aqui, a gente também viu na semana passada, que mostra a disposição normal, né, de um pavimento que tem todas as camadas, certo? Que necessita de todas as camadas e que as condições da fundação não permitiram a eliminação de nenhuma dessas camadas, ou seja, eu preciso, do reforço do subleito e também da regularização desse subleito. Eu falava para vocês na semana passada que não necessariamente todas as rodovias que nós vamos construir, inserir em determinadas regiões, têm necessidade de obter, né, de compor, digamos assim, de ser composta por todas essas camadas, tá? Algumas a gente não precisa de reforço do subleito, algumas não têm necessidade de regularizar esse subleito, enfim, se necessário, essa camada existe, senão não, tá? Nesse caso aqui, é uma ilustração onde esse pavimento, né, todo esse pavimento, ele é composto por todas as camadas possíveis, tá? De cima para baixo, os materiais utilizados na camada são
mais nobres, tá? De cima para baixo, ou seja, a camada mais próxima da onde está passando o meu veículo são materiais melhores, materiais mais nobres, tá? Sendo o revestimento ou a capa de rolamento a camada mais nobre de um pavimento, né? Que é, com certeza, a camada que precisa ser a mais próxima da perfeição possível, porque é nela justamente que vai acontecer a movimentação, certo? Então, aqui eu tenho algumas determinadas larguras, né? Essas dimensões aqui, se eu não estou enganado, eu já mostrei para vocês quando a gente falou dos tipos, né? De tipologia de veículos, onde eu falava que, dependendo do terreno e dependendo da classe, eu tenho uma determinada largura mínima e máxima da minha faixa de rolamento, tá? Então, dependendo do tipo de terreno, eu tenho lá uma largura mínima, máxima, enfim, que deve ser respeitado. É uma tabela bem grande que eu mostrei para vocês, que é do DENIT, né? Então, ela já é tem pré-limitantes, digamos assim, tá? Que são, a gente chama de condições de contorno. Aí eu tenho, ó, a largura das camadas, tá? Vocês podem perceber que quando a gente está tratando de estradas, sempre tem relacionado a uma classe e um tipo de relevo, né? Então, eu tenho aqui, ó, um relevo plano, ondulado, montanhoso e escarpado, tá? São tipos de terrenos, e aí eu tenho as classes. Classe especial, classe 1 e classe 2 e 3, certo? Camada de revestimento, camada de base e subbase. Isso acontece para os 4 tipos de relevo aqui, ok? Então, para uma região que é plana, tá? Na classe especial, eu tenho que ter um revestimento, né, uma largura de revestimento de 7,5 metros. Se fosse na base, tem que ser 9 metros. Na subbase, 11 metros. Então, vamos ver se a gente consegue identificar aqui, ó. Revestimento tem uma largura de 7 metros aqui, né? Depois, a minha base, ela tá com 7, tem 3,5 para cada lado. Não tá bem na metade, mas digamos que tenha mais uns 2 metros aqui. Chegaria nos 9, certo? Mas a gente aqui não mostra qual é o tipo de relevo que eu tenho, né? Que é um corte, tá? Enfim, dependendo da região, se é plano, ondulado, montanhosa, escarpada, para cada uma das camadas, revestimento, base e subbase, que são essas daqui, nunca vocês vão encontrar um pavimento sem essas 3 camadas, tá? Um pavimento que eu digo, obviamente, asfaltado, né? Então, vocês sempre vão ter, no mínimo, essas 3 camadas, tá? O que pode acontecer é não ter o reforço do subleito, enfim. Então, essas são as 3 camadas mais importantes, onde eu consigo saber aqui a largura, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a espessura, então eu não estou fazendo essa medição aqui de espessura, e sim essa aqui na lateral, na horizontal, para saber o mínimo, né, a largura mínima aí das minhas camadas, certo? Então, as funções do meu pavimento, né? Segundo a NBR 7207, lá de 1982, o pavimento tem a seguinte definição. É uma estrutura, de novo, né? A mesma definição, resistir e distribuir os esforços na vertical até chegar no subleito, melhorar as condições de rolamento e resistir também aos esforços horizontais que vão atuar nesse desgaste entre pneu e pavimento. As cargas no pavimento, né? Quando ele é solicitado por uma carga de veículo que, na verdade, isso aqui está explicando essa imagem que a gente também já conversou na semana passada, né? O veículo está aqui, tem uma carga distribuída na vertical e também tem uma tensão de cisalhamento na minha horizontal. Vou dar um exemplo para vocês, que é como se como diz, um carro atolado na lama, a hora que ele fica patinando, né? Então, aquela lama que é jogada, a gente pode pensar numa força ali, numa tensão desse cisalhamento, tá? Então, vamos falar sobre as camadas que compõem um determinado pavimento. No pavimento rodoviário, a gente distingue as seguintes camadas, tá?
subleito, tá? Subleito é aquela camada, se vocês olharem para essa imagem aqui, eu estou indo de baixo para cima, ok? Subleito. Subleito é o terreno de fundação do meu pavimento. No caso mais comum, né? Isto é, estrada já em tráfego já há algum tempo e a qual se pretende pavimentar. Apresenta-se com a superfície irregular, exigindo a regularização. Então, o subleito é aquela camada, né? Como eu dizia, a gente imagina que tem uma mata fechada, nós vamos abrir um caminho nessa mata onde vai passar um determinado veículo, um determinado tráfego. Se eu não fizer nenhuma alteração no meu leito, esse ali é o meu leito natural. O subleito é a camada. Alguns chamam de subleito, alguns chamam apenas de leito, né? Então, geralmente, quando a gente faz a abertura e já tem um tráfego ali em cima, a gente chama de subleito. Mas, consequentemente, esse vai precisar de uma regularização, certo? Então, a regularização, que é a camada que está acima do subleito, ela tem espessura irregular, certo? Por que irregular? Porque ela serve para regularizar. Então, vai ter lugares, regiões, onde eu vou precisar de uma regularização maior ou menor. Por isso que ela não tem uma espessura pré-determinada, pré-definida. Ela pode ter uma espessura aí que varia de acordo com ao longo do meu trecho, tá? Construída sobre o subleito e destinada a conformá-lo, né, transversal e também longitudinalmente com o projeto. Deve ser executada sempre em aterro e deve evitar, né, que sejam executados cortes difíceis no material da casca, já compactada pelo tráfego, e deve-se evitar também que seja substituída uma camada já compactada por uma camada a ser compactada, nem sempre atingindo a porcentagem de compactação existente, certo? O reforço do subleito, a definição é ainda motivo de discussões, né? Mais ou menos acadêmicas, é aquilo que eu vinha falando para vocês. Dependendo da região, dependendo da região mesmo, ou do tipo, né, de tráfego que vai passar ali em cima, eu não tenho necessidade de fazer um reforço do subleito. Por isso que ele fala que é motivo de discussão, certo? É uma camada de espessura constante, construída, né, se necessário, acima da regularização, com características técnicas inferiores ao material usado na camada que vai ser superior a ele, ou seja, eu devo utilizar um material de qualidade, né, inferior, digamos assim, de técnica inferior ao material que será utilizado na camada acima do meu subleito, certo? Porém, o material a ser utilizado nessa camada deve ser superior às camadas que estão abaixo dele, certo? Se o reforço do subleito deve ser considerado camada do pavimento ou da fundação, é um problema que não afeta a espessura total do pavimento, pois as diversas camadas devem ter capacidade de suporte para receber os esforços transmitidos através das camadas que estão acima deles, das camadas superiores. Já a subbase, né, tem a camada acima do reforço do subleito quando necessário, é a camada complementar à base, tá? Quando por circunstâncias técnico-econômicas não for aconselhável construir a base diretamente sobre a regularização ou sobre o reforço do subleito. Então, a subbase é uma camada que vem preparar para eu construir a minha base do meu pavimento, da minha camada. A base é a camada destinada a receber e distribuir os esforços oriundos do tráfego e sobre a qual se constrói o revestimento. Então, a base, na verdade, ela é uma fundação para colocar ali o meu revestimento, a minha plataforma, digamos assim, de rolamento. E o revestimento, ou chamado de capa de rolamento, é a camada, tanto quanto possível, impermeável, que recebe diretamente a ação do tráfego, é destinado a melhorar a superfície de rolamento quanto às condições de conforto e segurança, além de resistir ao desgaste, né? A durabilidade, tá? Eu vou mudar agora um pouquinho para a apostila, porque nessa apostila aqui, ó, todos conseguem ver a apostila?
Não consigo, professor. Aqui, ó. Então, para quem está com a apostila aberta aí, que conseguiu acessar o link, é o item 1.4, certo? E ele trata aqui da nomenclatura da seção transversal, né, para esses pavimentos que nós estamos abordando, que é o tipo de pavimento flexível e do pavimento rígido. Então, ele vem também nessa ideia do subleito, tá? De baixo para cima, né, as camadas. Ele fala ali do subleito, que é o terreno de fundação, onde vai ser apoiado todo o pavimento, deve ser considerado e estudado até as profundidades em que atuam significativamente essas cargas que são impostas pelo tráfego, certo? E geralmente tem aí as profundidades de 60 centímetros até 1,5 metro de profundidade, tá? A gente não falou exatamente sobre o que é o CBR, mas é um tipo de ensaio que mede aí um índice, né? Eu falei para vocês, se eu não estou enganada, que a gente chama também de Índice de Suporte Califórnia, que é o ICS, ISC, o Índice de Suporte Califórnia, tá? Que na verdade é o mesmo que o CBR. O CBR é o nome dele em inglês. Então, se esse meu índice de suporte, né, do subleito for menor que 2%, esse material deve ser substituído por um material melhor, tá? De até pelo menos 1 metro. Se o meu índice do material do subleito for, deu ruim aqui, maior que 20%, ele já pode ser utilizado como subbase, ou seja, o índice de suporte dele é muito mais alto, então ele já pode servir como subbase, tá? Já no leito, né, ele fala que o leito é a superfície do subleito em área, né, obtida pela terraplanagem, ou obra de arte conformada ao grade e seção transversal. Para quem não lembra ou ainda não ouviu essa palavra, o grade, na verdade, quando ele fala aqui, ó, o grade é, na verdade, o eixo da minha rodovia, certo? Então, se eu estiver pensando num perfil longitudinal, né? Deixa eu volto para cá para desenhar para vocês. Se eu estiver pensando num perfil longitudinal, onde eu tenho aqui Y e X, vamos imaginar que o meu leito natural, vou até mudar de cor aqui, vou colocar um verdinho. Vamos imaginar que o meu leito natural tá alguma coisa assim, montanhosa e subindo. Agora eu vou desenhar o grade para vocês em preto. O grade é mais ou menos isso aqui. Claro que tem todo um estudo por trás, né? A gente vai pensar na movimentação de massa, o quanto vai ser cortado, o quanto vai ser aterrado, se vale a pena, se não vale a pena. Enfim, estudo do traçado da rodovia. Mas vamos imaginar que a gente definiu que o grade vai passar aqui. Tá? Ou seja, a minha rodovia, a minha camada de rolamento é essa em preto. Por isso que a gente chama de grade, tá? E aí, consequentemente, a gente faz uma análise, né? Ó, por exemplo, aqui no leito natural está mais alto onde está a minha rodovia. Isso significa que o quê? Que eu vou retirar toda essa porção de terra que tem aqui em cima. Ah, mas aqui, ó, o leito natural está bem abaixo. Então, o que vai acontecer? A camada de terra, né? Essa porção que eu vou tirar daqui, eu posso colocar aqui e fazer um aterro. E assim sucessivamente, tá? Então, grade é, de fato, onde passa o eixo da minha rodovia. Voltamos para a nossa apostila. Regularização do subleito, né? Que na verdade não deixa de ser um nivelamento. É a operação destinada a conformar o leito transversal e também longitudinalmente, e pode ou não existir, tá? Vai depender das condições do leito, né? Que é a camada que vem abaixo. Compreende cortes ou aterros de até 20 centímetros de espessura. O reforço do subleito, a camada de espessura constante, transversalmente e variável longitudinalmente, de acordo com o dimensionamento do pavimento, fazendo parte integrante deste e que, por circunstâncias técnico-econômicas, será executada sobre o subleito regularizado. Ela serve para quê? Para melhorar as qualidades do subleito e regularizar a espessura da minha subbase, né? Então,
Percebam que, ó, desde a camada lá de baixo, a camada mais inferior até a camada superior, a gente vem uma sobreposta à outra justamente para quê? Para melhorar, vem melhorando os materiais que são utilizados lá da última camada até chegar no rolamento, justamente para chegar no pavimento que tenha melhores condições e melhores qualidades, tá? Então, uma vem para regularizar a outra, para reforçar a outra, digamos assim, para melhorar a qualidade de camada a camada até chegar num pavimento com uma qualidade técnica bem superior. A subbase é uma camada complementar à base, né? Deve ser usada ali, a mesma definição que a gente viu. A base, na verdade, é uma fundação, né? Para ser apoiada o meu revestimento, certo? E o revestimento tem todas aquelas funções de melhorar as condições, resistir aos esforços, e deve também resistir ao desgaste, né? Aí ele vem, ó, ele vai falar de acostamento e depois ele já fala do projeto, tá? O acostamento é a parte da plataforma, né? Na verdade, é onde a gente não tem um tráfego tão intenso, mas em algumas determinadas regiões ele precisa existir para fazer manobra, enfim, para o cidadão conseguir fazer uma parada e tudo mais, né? Nos pavimentos rígidos também são feitas as operações de regularização do subleito e reforço quando necessário, certo? Voltemos aqui para o nosso slide, onde a gente vai falar da classificação dos pavimentos. Daí vocês vão me dizer, mas a gente já viu sobre pavimento flexível, pavimento rígido e pavimento semiflexível, né? Que são os 3 tipos que a gente trabalha normalmente, tá? Só que para classificar esses pavimentos, consequentemente, existe uma ABNT, existe uma norma, né? E ela é baseada na terminologia brasileira que a gente chama de TB7, tá? Se eu não estou enganado, lá naquele manual de pavimentação, ela traz sobre essa terminologia aqui também mais especificada. Então, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho o conhecimento, dá para pesquisar lá no manual, no link que eu deixei no manual do DENIT para vocês, tá? Sendo o pavimento constituído de diversas camadas, é muito difícil definir um único termo que defina toda a estrutura. Vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho 3 tipos de pavimento, o rígido, o flexível e o semiflexível. Como que, pensando que todos eles têm todas essas camadas que a gente acabou de falar, né? Subleito, regularização do subleito, reforço do subleito, subbase, base e revestimento, certo? Se eu tiver todas essas 7, 6 camadas aí que a gente contou, como que eu conseguiria classificar um pavimento em rígido e flexível? A gente viu lá no início que o rígido é aquele que tem baixa deformabilidade, né? Ou seja, ele é o que menos se deforma, menos permite uma deformação, certo? E ele é feito com placas de concreto, basicamente, né? Aí vocês vão dizer, esse é o pavimento rígido, onde eu tenho uma camada de revestimento que é de placa de concreto. O flexível já vai ser um outro tipo de material que permite essa deformabilidade. Mas o que acontece? Como eu tenho essas 6, 7 camadas compostas por materiais diferentes, alguns materiais são rígidos, alguns materiais são flexíveis, outros são semiflexíveis, enfim, a gente trata mais ou menos. Deixa eu pegar aqui rapidamente, depois a gente volta. Ó, terminologias dos pavimentos, tá? Então, se eu estiver tratando de base, ó, devido à dificuldade encontrada, né, para essa terminologia, e os órgãos responsáveis por essa classificação de pavimentos se preocuparem em dar preferência para as terminologias das bases, independentes do investimento, ou seja, eles olham simplesmente para o material utilizado na base e classificam o pavimento em rígido, flexível ou semiflexível. Então, para eu ter uma base rígida, por exemplo, eu posso utilizar material do tipo concreto de cimento, macadame de cimento, sol de cimento. Se a minha base for flexível, ela pode ser macadame hidráulico, macadame betuminoso, alvenaria, enfim, tem todos esses tipos de pavimento, tá? Então, vamos retornar aqui. Ó, o pavimento rígido, a gente já viu um pouquinho sobre isso, né? São constituídos por camadas que trabalham essencialmente a tração
O dimensionamento é baseado nas propriedades existentes dessas placas de concreto de cimento Portland, né, aos quais vão ser apoiadas em uma camada de transição, que é a subbase. A determinação da espessura ela é conseguida a partir da resistência à minha tração do concreto, e são feitas considerações em relação à fadiga, coeficiente da reação do subleito e cargas aplicadas. São pouco deformáveis, porém com uma vida útil maior que os pavimentos flexíveis. O dimensionamento do pavimento flexível ele é comandado pela resistência do subleito e do pavimento rígido pela resistência do próprio pavimento, tá? Então, quando a gente fala lá de dimensionamento de pavimento flexível e pavimento rígido, essa vai ser a principal diferença. O flexível, a gente basicamente faz o dimensionamento dele baseado na resistência do subleito. Já o rígido não, é na camada mais superior possível, né? Que é a camada do próprio pavimento, do próprio rolamento, tá? Essas duas imagens, né, que tem aqui pavimento rígido e pavimento flexível, a gente viu na semana passada também, certo? Se eu não estou enganada, esses percentuais aqui se tratam da inclinação, certo? Porque se fossem das camadas, se fosse, por exemplo, o CBR ou o índice de suporte Califórnia, que a gente comentou ainda há pouco, eles estariam nas camadas, tá? Então, até porque 1% é bem baixo para ter índice de suporte, né? Imagina, tem 1% só. Vamos imaginar que o índice de suporte Califórnia é tipo o quanto esforço eu consigo resistir. Se ele resistir a 1% dos esforços, não é nada rígido, certo? Então, aqui, na verdade, é a inclinação necessária para essas, tanto para o acostamento, quanto para a placa, até para a sarjeta, certo? Já o pavimento flexível, né, aquele que as deformações, ele permite deformações até um certo limite, né, que não levem esse pavimento ao rompimento, e são os pavimentos que não são rígidos, certo? Aqui ele fala, ó, no dimensionamento tradicionais, são consideradas as características geotécnicas dos materiais que vão ser utilizados, e a definição da espessura das várias camadas depende do valor do CBR ou índice de suporte Califórnia e do mínimo de solicitações de meio padrão. Então, a gente vai dimensionar sempre utilizando o índice de suporte Califórnia e também o número N, que a gente aprendeu a calcular, certo? Então, aqui seria as inclinações mínimas, né, que eu preciso ter para as minhas camadas de um pavimento flexível, certo? Já o pavimento semiflexível, né, ele trabalha, digamos assim, ele é um pavimento intermediário ao rígido e ao flexível, né? A mecânica dos pavimentos é uma disciplina da engenharia civil que estuda todos os pavimentos como sistemas em camadas e sujeito às cargas do veículo. Da mesma maneira, né, que os rígidos e os flexíveis precisam suportar os esforços, o semiflexível também precisa suportar, né? Então, faça o cálculo de tensões, deformações e deslocamentos, conhecidos os parâmetros de deformabilidade, geralmente com a utilização de programas de computação. Verifica-se o número de aplicações de carga que levam ao revestimento asfáltico ou a camada cimentada à ruptura por fadiga. Percebam que nesse pavimento semiflexível aqui, a distribuição, digamos assim, dessa carga aqui, dessa tensão inicial, ela é lateralmente, né? Antes a gente tinha alguma coisa mais assim, triangular, certo? No pavimento flexível. No pavimento rígido já é um pouco diferente, e aqui a gente já tem uma distribuição ainda mais não regular, digamos assim, certo? Porque ele tem camadas que vão sofrer uma deformabilidade e camadas que não vão sofrer essa deformabilidade, por isso que elas escoam, digamos assim, para as laterais e não no fundo, né? Então, falando lá de novo da classificação dos pavimentos, por que surgiram essas dificuldades, né, para definir se o pavimento ele é rígido, ele é flexível, o que ele é? Por exemplo, tem aí, né, a rodovia das vias Anchieta e das vias Anhanguera até Jundiaí, ali em São Paulo. A base dessas rodovias ela é de macadame hidráulico, que é uma base flexível. O revestimento é de laje de concreto e de cimento, ou seja, um pavimento rígido.
E o recapeamento que foi executado foi de concreto bituminoso flexível, certo? Ou seja, eu tenho a base, que é flexível, aí eu tenho o revestimento, que é rígido, e depois o recapeamento, que foi feito de flexível. Tem tipo um sanduíche aí, né, do meu revestimento com 2 camadas flexíveis. Então, imagina, né, como que a gente vai classificar esse pavimento que tem aí diversas camadas, flexível, rígido, certo? E aí era o que eu falava para vocês, que eles dão preferências para as bases, né? Então, eles estão classificando os pavimentos de acordo com as bases, tá? E a gente vem o que a gente estava olhando aqui. Se a base for rígida ou flexível, aí sim, dependendo do material utilizado na base, eu consigo definir se ela é rígida ou flexível, certo? O revestimento, né? Basicamente é o mesmo esquema. Ó. Se a base for rígida, são esses materiais. Percebam que no revestimento rígido é basicamente os mesmos, tá? Então vamos falar novamente um pouquinho sobre os materiais, né? A construção de pavimento exige não só o conhecimento desses materiais constituintes das camadas, mas também dos materiais que são constituintes dos subleitos e dos materiais que possam interferir na construção dos drenos, dos acostamentos, dos cortes e dos aterros dessa minha rodovia, tá? Entre os materiais, né, que a gente utiliza para a construção da rodovia, destaca-se o solo, que interfere em todos os estudos de um pavimento, pois, mesmo não sendo eventualmente utilizado nas camadas previstas, será sempre o suporte da estrutura, porque o meu leito, né, o meu leito natural, o meu subleito, sempre tem solo, certo? Nos pavimentos bituminosos, a análise dos agregados e dos asfaltos será sempre considerada, pois serão utilizados necessariamente na construção da capa de rolamento, podendo ainda ser utilizados em outras camadas também. O cimento, ele, independente da sua utilização obrigatória nos pavimentos de concreto de cimento, ele é o material que tem sido mais aplicado na execução das bases de solo-cimento, que constitui no estado de São Paulo o tipo mais usado de pavimento. A cal pode ter utilização intensificada, pois não só permite a estabilização do solo, dos braços de base e base de pavimentos, como também tem a aplicação como agente de melhoria das características de um solo. Possibilita a estabilização por meio de um outro aglutinante. Aglutinante, lembre que é tipo transformar numa cola, né? Numa aglutinação, um material um pouco mais pegajoso. Outros tipos de materiais podem permitir a estabilização de solos, mas ainda aparecem em nosso meio, de maior experimentação, exigindo que sejam realizados testes que possibilitem uma avaliação de suas reais propriedades, além de um confronto em termos econômicos com os materiais tradicionais. Aqui eu tenho, né, os materiais classificados de acordo com as dimensões das partículas de cada um deles. Para quem fez mecânica dos solos comigo, a gente viu bastante isso, né, sobre granulometria, certo? Então, de acordo com o tamanho da minha partícula, eu tenho uma classificação. Pedregulho tem lá entre 76,1 e 4,76 milímetros, ou seja, tenho grãos bastante grandes se comparado com os demais, né? Então, pedregulho é tudo que é acima de 4,76 milímetros. A areia, né, está entre 4,76 e 0,05. Percebo que são grãos bem pequenos, né? Silt, menor ainda. Argila, menor ainda, né? Então, granulação grossa a gente chama de areia e pedregulho, basicamente. E granulação fina, argila, né? Silt e argila, certo? Outra análise importante referente à fase sólida de um solo é a determinação da massa específica, certo? Consiste em uma operação aparentemente fácil, o que é verdade quando se trata de areia ou pedregulho, mas que não está isenta de dificuldades quando se trata da determinação para solos finos, especialmente quando o solo contém uma porcentagem significativa de argila. Tá? A massa específica refere-se à massa da unidade de volume das partículas, excluindo os vazios. Quando na contagem do volume, incluindo os vazios dos poros, temos a massa específica real, né? A determinação dessa massa específica é feita
geralmente pelo processo do picnômetro. O ensaio é feito com solo seco, né, que vai ser levado à estufa, e o solo seco é pesado para se utilizar quantidades de ordem de 20 a 25 gramas. Tá? Aí tem, né, considerando M1, massa do picnômetro, mais massa do solo, e assim sucessivamente, enfim, chega lá na fórmula da massa específica. Né? Tem um exemplo, enfim, não nos interessa muito aqui, isso é mais mecânica do solo, mas só para saber que por isso que essa disciplina tem como, né, pré-requisito, digamos assim, que vocês cursem mecânica dos solos antes, tá? Porque tem alguns ensaios que nós vamos ver aqui, que a gente calculou essas propriedades dos ensaios, né? Aprendeu como calcular esses parâmetros lá em mecânica dos solos, tá? A fase líquida dos materiais não pode ser encarada de uma forma independente, né? Porque a água se apresenta no solo sob diversos aspectos, com propriedades que podem variar totalmente da água livre. Então, assim, o solo em si, ele pode conter material sólido, que são os grãos, os vazios, né? Ar, que são os vazios contidos nesses grãos, nessas porções, e pode também, consequentemente, conter água, certo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a água, né, na engenharia como um todo, vocês sabem que a água, às vezes, ela está indevidamente nos locais, né? Eu tenho um problema de infiltração, é uma água que chegou lá, né, geralmente a gente vai identificar depois de muito tempo, porque percebe as manchas. Então, a água, ela é tipo uma resistência. Ela escolhe o caminho mais fácil para percorrer e continuar o caminho. Então, a água na engenharia, em se tratando de fundação, rodovia, enfim, o que vocês pensarem, ela sempre é uma preocupação. Não vou dizer que é um problema, mas ela é uma preocupação. Eu preciso me preocupar com a drenagem das minhas rodovias, assim como eu preciso me preocupar com a drenagem do meu aterro para construir ali uma fundação, para levantar um edifício, ou que seja uma casa, enfim, eu tenho formas de preocupação diferentes de acordo com o tipo do projeto que eu estou enfrentando, tá? Aqui tem algumas definições, né, dos tipos de água, digamos assim, que a gente pode encontrar nos meus solos: água absorvida, água de constituição, água higroscópica, né? Água capilar, que a gente viu também lá em mecânica dos solos, água livre, enfim, tá? Algumas definições que tá aqui por curiosidade, não é algo super importante, mas é algo a agregar na disciplina para vocês, tá? Então, consiste nos vazios deixados pelas fases sólidas e líquida e é constituída por ar, vapor de água e carbono combinado, né? Dessa forma, a proporção da fase gasosa depende da fase líquida, e ela é muito importante nos estudos de compactação de solos e consolidação dos aterros, quando há necessidade de calcular, por exemplo, as tensões neutras desenvolvidas em função da redução de volume da fase gasosa. Não sei se vocês lembram, né? Tem um desenho que eu devo ter feito para vocês, estilo aquele ali das tensões do carro, né, do pneu. Eu falava para vocês, eu tenho diferentes camadas aqui, né? E, consequentemente, diferentes espessuras aqui. Então, vamos imaginar que a gente está aqui a superfície e aqui é abaixo da minha superfície, certo? Então, eu tenho, nesse ponto aqui, por exemplo, uma maneira meio ruim, né? Nesse ponto aqui, vou chamar de ponto A, eu tenho uma determinada tensão vertical, certo? Que vai ter, né, uma determinada profundidade e vai depender se eu tenho água ou não, se esse ponto está num ponto que fica submerso ou não. Se eu colocar um ponto aqui, vou chamar de B, eu tenho um outro valor de tensão, maior ou menor? Maior, né? Por quê? Porque, para quem lembra, varia de acordo com a profundidade, ela aumenta, ela é proporcional à profundidade. Então, se aqui eu tenho um ponto mais profundo, eu tenho uma tensão maior. A mesma coisa vai acontecer com C, mesma coisa que, esqueci, com D. Então, quanto maior a minha profundidade, maior a minha tensão e, consequentemente, tem a ver com o peso específico dessa camada, né?
Aqui eu vou chamar de 2 e aqui eu vou chamar de peso específico 1. Vamos imaginar que são, sei lá, aqui eu tenho areia e aqui eu tenho argila, por exemplo. Aqui é 15, aqui é 16, enfim, o que seja, tá? Eu tenho diferentes pesos específicos e a minha tensão eu sei que varia proporcionalmente com o peso específico e com a profundidade. Então, quanto mais profundo está o meu ponto, maior é a minha tensão desenvolvida neste ponto, ok? Eu falava que era mais ou menos parecido com o pneu, né? Porque também tem uma tensão vertical sendo distribuída, só que aqui a gente vê ela na vertical mesmo, e não o espraiamento, né? Que a gente chama, não essa distribuição das tensões, ok? Por isso que a gente fala que a fase gasosa é muito importante também para calcular as tensões neutras, tá? A gente chama de tensão neutra. Quando tem água, tem lá a tensão efetiva, que aí vai depender da quantidade de água, enfim, da espessura dessa camada de água também, tá? A composição granulométrica de um solo permite o conhecimento das porcentagens. Vamos ver, tá pitando aqui, acho que tem alguém. Aí, agora sim. A composição granulométrica, então, de um solo permite o conhecimento das porcentagens em peso, né, das partículas constituintes, em função das suas dimensões, o que representa um elemento de grande valia para os estudos do comportamento desse solo, quer como um elemento constituinte da fundação, em que se apoia o pavimento, ou como elemento constituinte das próprias camadas do pavimento, tá? No ensaio, né, a gente fez, para quem fez mecânica de solos comigo, a gente fez lá um ensaio de granulometria, né, que tinha as peneiras lá, e aí eu colocava as peneiras de determinados tamanhos uma em cima da outra, ia peneirando, certo? E aí o que ficava retido, numa peneira X, eu calculava, eu anotava, o que passava, eu continuava peneirando, e assim sucessivamente via os percentuais que passava, que ficava retido, e conseguia construir um gráfico, né? Um gráfico de granulometria, onde eu conseguia identificar se a granulometria desse meu solo que eu estava trabalhando era bem graduada, ou seja, tinha grãos de vários valores, né? Mal graduado, ou seja, eu tinha grãos muito pequenos e muito grandes, e aí entre esses dois grãos eu não tinha nenhum tamanho de grão, digamos assim. Isso quer dizer que eu tenho um solo mal graduado, né? Eu vou ficar com grãos muito pequenos e muito grandes, e vou ficar com espaço vazio no meu gráfico de granulometria, certo? Aqui eu tenho as malhas de abertura das minhas peneiras, né? Geralmente de latão ou de bronze, certo? Com as seguintes aberturas nominais, né? 4 polegadas, 3, 2, enfim, tem aí as diferentes malhas de abertura, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico de granulometria. Aqui, ó, em cima, tanto faz, embaixo ou em cima, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, uma classificação dos tamanhos de grãos da minha argila. Isso significa que o quê? Que daqui até aqui eu tenho argila. Então, ó, se eu descer nessa linha aqui exatamente, tudo que tá daqui para cá é considerado argila, certo? Entre esse espaço e silt, geralmente o que acontece? No eixo X a gente tem valores, né? Aqui não, aqui tem os nomes. Por quê? Se vocês lembrarem lá da nossa tabelinha, dessa daqui, eu tenho, ó, argila inferior a 0,005, né? Então é de 0 até 0,005, depois eu tenho o silt, que vai desse 0,05 até 0,05, e assim eu vou seguindo, tá? Vou voltar lá na curva, no gráfico aqui, então eu tenho de 0 a 0,005, de 0,05 até 0,05 e assim sucessivamente. Então, dentro da areia, percebam que tem uma nova subdivisão, né, entre fina, média e grossa. Então, eu tenho 3 curvas aqui, A, B e C, certo? A C, ela começa aqui, ó. Então, ela vem, tem um pouco de argila, tem um pouco de silt. Percebam que aqui, ó, é a porcentagem passante, né? Então, eu tenho bem pouco mesmo, certo?
Aí vou subindo aqui, ó, eu tenho bastante areia fina, certo? Bastante areia fina mesmo. E depois um pouquinho de areia média, ou seja, eu não tenho areia grossa e nem pedregulho nesse meu solo do tipo C. No solo A, né, ele começa aqui assim, então ó, eu não tenho argila, tenho um pouco de silt, vou subindo, quase que aí uma reta linear, né, até areia média também. Também não tenho areia grossa e nem pedregulho, ou seja, essa parte aqui da minha granulometria não existe e nem essa aqui, então ela não é bem graduada, certo? Tem tamanhos de grãos faltantes aí. E a B também, né, começa aqui, passa por argila, silt, mesmo que seja bem pouco, até o pedregulho, ou seja, o meu tipo de solo B é o mais bem graduado, digamos assim, certo? E aí, por que a gente fala de solo, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente tem, no leito natural, a gente sempre vai ter solo. Então, a gente sempre está preocupado com granulometria, que envolve drenagem e assim sucessivamente, tá? Para o asfalto, existe uma certa indefinição no que diz respeito às diferenças entre betume e asfalto, tá? Geralmente, um é sinônimo do outro, né? Betume é a palavra mais genérica englobando asfaltos e alcatrões, tá? No entanto, o vocábulo betume vem aí, né, das descrições que os romanos chamavam de gitumen ou pistumen, que significa criador de piche, tá? O vocábulo asfalto vem do grego aí, né, não vou nem me arriscar, e quer dizer firme, estável, tá? Então, na verdade, entre betume e asfalto, na verdade, é uma questão mais de o vocabulário. Dessa origem etimológica, vê-se que, enquanto betume significava um corpo cujas características se enquadravam nas do piche, o asfalto é qualificado como uma espécie de cimento estável, que servia para aglutinar pedras e outros materiais, na verdade, né? Os materiais betuminosos passam atualmente por uma revisão no que diz respeito à terminologia. Essa revisão torna-se necessária, uma vez que as classificações anteriores apresentavam uma grande diversidade de subprodutos, muitos dos quais existiam apenas teoricamente, pois sua utilização em serviços de impermeabilização e pavimentação eram totalmente nula, né? Ao longo do tempo em que foi utilizada a classificação em revisão, tornou tradicional alguns nomes, razão porque neste capítulo serão feitas constantes referências à classificação antiga, né, e à representação das tabelas relativa à classificação atual. Os asfaltos constituem, como foi visto, um dos tipos dos materiais betuminosos. Há uma grande variedade desses materiais betuminosos que podem ser empregados em pavimentação, na construção de bases ou na construção de revestimentos. A escolha vai depender da natureza dos serviços e também do equipamento que eu tenha disponível para fazer a execução. Materiais betuminosos são hidrocarbonetos, de cor, dureza e volatilidade variáveis, que se encontram às vezes associados aos materiais naturais. Em geral, são solúveis no bisulfeto de carbono. A gente fala um pouquinho dos gregos, dos egípcios, enfim, as principais qualidades que fizeram com que os pavimentos cada vez mais fossem construídos com materiais betuminosos são a adesividade entre betume e os agregados, que permite essa ligação entre as pedras, impermeabilidade, durabilidade das misturas e manutenção das propriedades do betume por muitos anos, possibilidade de trabalho a diversas temperaturas, preço competitivo ou vantajoso em relação a materiais destinados às mesmas funções e com o desenvolvimento das indústrias do petróleo, gradativamente a utilização dos asfaltos cedeu lugar à utilização dos asfaltos de petróleo, né? Aí a gente começa a entrar e rever, digamos assim, a determinação dos limites de consistências dos solos, né? Os ensaios que a gente vai utilizar para calcular essas propriedades, para conseguir saber mensurar tudo isso, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Daqui para cá,
eu estou aumentando o teor de umidade, né? Eu estou adicionando água, certo? E daqui da direita para da esquerda para a direita, nesse caso contrário, eu estou diminuindo, como se eu estivesse secando o material, tá? Então eu começo aqui no estado sólido, né? Relativamente seco, tá? Cheguei aqui e encontro um limite de contração, que é justamente uma limitação entre dois estados, o sólido e o semissólido. Continuei adicionando água, cheguei aqui no limite entre o estado semissólido e o estado plástico, que a gente chama de limite de plasticidade. Prossigo, continuando, adicionando água, chego no limite de liquidez que divide o estado plástico com o estado líquido. Aí eu ultrapasso e chego no estado líquido, tá? Esses são os limites de consistência que a gente chama para os solos. O limite de liquidez, aqui tem algumas definições, de novo, para quem fez mecânica do solo já deve lembrar, certo? O limite de liquidez ele é o teor de umidade do solo, para o qual necessita-se 25 golpes naquele aparelho de casa grande, né? Que vai girar a manivela ali a uma razão de 2 golpes por segundo, para fechar a ranhura que foi aberta no solo com o cinzel padrão, tá? Ao longo de 12 milímetros na direção dessa ranhura. Já o limite de plasticidade, ele vai ser o teor de umidade do solo, para o qual, rolando um cilindro de aproximadamente 10 centímetros de comprimento com a palma da mão contra uma superfície de vidro esmerilhado, o cilindro apresente as primeiras fissuras transversais com diâmetro de 3 milímetros, tá? Então, aqui, ó, esse é o aparelho de casa grande. Eu tenho aqui... Tenho aqui a manivela, então esse aqui é onde eu vou colocar o meu solo. Aqui nesse lado já está colocado o solo e foi feita uma ranhura com esse cinzel aqui. Esse cinzel ele tem uma variação de acordo com o tipo de solo que eu estou utilizando, tá? Se a argila é um, se a areia é outro e assim sucessivamente. Então eu fiz uma ranhura, essa ranhura é manual, né? É no olho mesmo, certo? O solo que eu coloco aqui ele não pode ultrapassar essa borda aqui, tá? Então, quando eu fizer a ranhura, ele já vai ficar exatamente no tamanho da borda. Eu vou girar essa manivela, essa base aqui, esse recipiente, ele vai ficar subindo e descendo, ou seja, ele vai ficar batendo nessa placa aqui, e o solo vai começar a vir a fechar essa ranhura, né? Essa parte que está aqui para cá e essa aqui vem para cá e vai fechar. Quando fechar, eu vou dar 25 golpes, né? E vou ficar anotando, certo? Ó, aqui ele fala, adiciona-se na concha de casa grande uma determinada quantidade de solo, taranã. Ele vai fazer a ranhura e vai começar a girar a manivela mais ou menos, né, a 2 golpes por segundo. Os golpes, a ranhura tende a fechar devido ao impacto. Quando a ranhura fechar, é finalizado o ensaio. Então, tu vai ficar ali girando a manivela até a ranhura fechar e aí depois, no final, tu contabiliza o número de golpes, tá? Mais ou menos isso aqui acontece, que a manivela, a concha sobe, desce e fica batendo. O solo tende a vir a fechar. Depois, né, tu retira uma parte desse solo, leva numa cápsula, põe na estufa para secar, enfim, sucessivamente, tá? Ele vai ser repetido por 5 vezes, né, para tu ter aí um bom parâmetro, digamos assim, e vai colocar número de golpes, certo? Para a primeira amostra, número de golpes para a segunda, para a quinta, sucessivamente, e ajustar uma reta para esses pontos, determinar o limite de liquidez que corresponde ao teor de umidade para qual foram necessários 25 golpes. Porque o que vai acontecer? Pode ser que para a primeira amostra foi necessário 30 golpes, para a segunda, 24, para a terceira, 23, e assim sucessivamente. Então, ao traçar a reta, né, se é algo aqui, assim, então, a primeira amostra, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Eu tenho que aproximar uma reta, né? E aí eu vou determinar o teor de umidade, que eu tenho teor de umidade, número de golpes, e aí eu vou determinar a 25 golpes qual é
o meu limite de liquidez, certo? Como que eu vou fazer isso? A reta vai ter uma equação, vou substituir o número de golpes por 25 e vou obter um valor do teor de umidade. Esse teor de umidade que eu obtive para 25 golpes é o meu limite de liquidez, tá? Basicamente isso aqui, ó. Número de golpes, para mostrar 1, 2, 3, 4, 5. Aproximei, tá aqui a minha equação da reta, aqui ele chamou de x número de golpes. Então, x igual a 25 e eu obtive limite de liquidez de aproximadamente 53%. Tá? Plasticidade, né? É aquele limite lá onde eu consigo deformar e voltar ao estado natural. Esse aqui eu acho que a gente não fez, para quem fez mecânica de solos comigo, mas o que acontece? Tu vai pegar uma porção desse solo que foi testada no limite de liquidez, vai tentar formar aí bastões, né, de 10 centímetros de comprimento, mais ou menos, por 3 milímetros de diâmetro, e vai ficar rolando com a mão mesmo sobre uma placa de vidro esmerilhada. A hora que ela romper, tá? Vou fazer ele em 3 vezes, mais ou menos isso aqui, ó. Tem o vidro, vai ficar rolando o bastão que você fez. Na hora que ela romper, você também coleta um pedaço, leva para a estufa, seca e mede o limite de liquidez. O índice de plasticidade é a diferença entre esses dois limites, o limite de liquidez e o limite de plasticidade, tá? Aí eu tenho um intervalo. Se esse índice for entre 1 e 7, o solo a gente diz que ele é fracamente plástico. Geralmente são os melhores solos para a engenharia, tá? Porque ele não tem... vamos imaginar que aqui, ó, liquidez menos plasticidade dá um valor maior que 1 e menor que 7. Então, o limite de liquidez é 7 vezes maior, né? Ou 7 unidades maior, uma unidade maior que o limite de plasticidade, certo? Se tiver entre 7 e 15, o solo é mediamente plástico, e se for maior que 15, ele é altamente plástico, ou seja, ele é muito deformável. Então, quanto menos deformável, no sentido de que ele não vai ficar... Vamos imaginar uma fundação apoiada sobre um solo altamente plástico. Se ele deformar muito, eu vou ter problemas, né? Minha fundação, ela pode, de um lado, pode afundar muito, e eu posso ter rachaduras, por exemplo. Agora, consequentemente, sim, a gente tem que concordar que o solo precisa aceitar uma determinada deformabilidade, porque a estrutura precisa trabalhar também, porque se ela for muito rígida, ao sofrer aí um impacto, né, um pouco maior, digamos assim, ela não tem essa plasticidade para balançar, para aceitar a deformabilidade, e aí ela vai romper na mesma hora. Tá? Então, ele não pode ser muito plástico, mas também não pode ser muito rígido. Tá? Já são 8h20. O que a gente vai fazer, então? Todos vocês lembram como determinar o teor da amostra, o limite de liquidez da amostra? Se eu fornecer aqui, no caso, para vocês, esse exercício aqui, ó. Tem 5 amostras aqui. Para cada uma delas, eu tenho o peso em gramas, tá? Da cápsula mais o solo que foi úmido. Cápsula mais solo seco. A tara da cápsula aqui. E o número de golpes necessários. Como que eu vou calcular o teor de umidade? Calculo lá o teor de umidade para cada uma dessas amostras, que é dado por essa fórmula aqui, ó. Peso total menos peso seco dividido pelo peso seco, certo? Calculo o teor de umidade para cada uma delas, jogo lá no meu gráfico, né? Golpes por teor de umidade, jogo lá os pontos, traço a reta, acho a equação da reta e substituo o número de golpes por 25 e acho o limite de liquidez dessa amostra aqui. Todos lembram como fazer? Eu não lembro, professora, eu não cheguei a fazer essa matéria de mecânica dos solos, mas pelo que você explicou, se tivesse um exercício base dá para se basear, né, com os números e tal. Tá, então vamos fazer esse aqui junto e depois eu deixo um para vocês me entregarem na semana que vem. Pode ser?
Vamos passar um pouquinho do horário, mas bem pouquinho. Ó, aqui eu acho que até tô com a resposta dele. Se vocês pegam uma calculadora aí, só para terem uma ideia. Deixa eu pegar a minha aqui. O peso total aqui, eu posso desconsiderar a tara, tá? Ou fazer, porque aqui ele considera a tara nas duas, né? A tara é a cápsula, certo? Ele considera nas duas, então tá tudo bem, tá? O peso total seria esse primeiro aqui, que considera ele solo úmido, e o peso seco tem um D ali de dry, tá? Esse cara aqui seria o peso do solo seco. Então, eu só vou fazer a diferença entre um e outro e dividir novamente. Eu vou fazer da amostra 1 aqui, ó. Dessa porção 1. Vou fazer ali o 32,99 menos o 28, que é o solo seco, e dividir por 28. Certo? Lembrando que teor de umidade, ó, tem aqui, é em porcentagem. Então, depois de fazer esse cálculo, eu multiplico por 100, né? Tá? Na verdade, perdão, temos que descontar a tara, senão não vai dar. Já vi aqui. 28 menos 9, 25. Deixa eu depois. Aqui, ó, a gente precisa desconsiderar a tara nos dois pesos. Então, recapitulando, vamos lá, vou fazer o PT, aqui embaixo. O PT, que é o peso total, é o que eu tenho aqui, o 32,99, menos a tara da cápsula. Tá? Vou jogar esse valor aqui no PT. O PD é a mesma coisa. É o valor que eu tenho aqui, 28, menos a tara da cápsula. Vou jogar aqui. E depois eu só repito aqui. Então, eu vou ficar ali com 32,99 menos 9,25. Vou botar aqui do ladinho. Eu tenho 23,74 menos... Agora, eu vou fazer o 28 menos 9,25. Dá 18,75. Embaixo é só repetir o 18,75, né? 18,75, tá? Então, agora eu faço 23,74 menos 18,75 e divido tudo isso por 18,75. Claro, não esqueçam de multiplicar por 100, tá? Vamos usar duas casas decimais. Está dando 26,61. O teor de umidade para essa primeira porção. Vou fazer o mesmo procedimento para as outras 4 aqui. Tranquilo? Sim, professora. Tá, então vou passar o slide, ó. Aqui eu já tenho as respostas. O que que eu fiz? A mesma coisa. Peguei esse primeiro valor, diminuí da tara da cápsula, depois o segundo valor, diminuí da tara da cápsula e apliquei nessa fórmula aqui, certo? Vou calcular o teor de umidade para essa e essa amostra. Então, aqui eu já tenho os resultados. Depois vocês podem conferir aí, né, os valores, tá? Obtido os valores do teor de umidade, o que que eu vou fazer agora? Eu vou até abrir o Excel aqui para ser mais fácil. Tá? Vocês podem fazer no Excel também, não tem problema, mas vocês precisam lembrar, né, ou vocês deveriam saber achar a equação da reta também. Enquanto eu abro meu Excel aqui, é difícil hoje. Aí, vamos lá. Vou colocar os meus valores aqui. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Aí.
Assim, ó. Eu vou fazer o quê? Aqui eu vou colocar W como teor de umidade, tá? E aqui eu vou colocar uma coluna com número de golpes. Vou colocar golpes aqui para facilitar. Então, eu tenho Y e X, correto? Agora, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu até inserir aqui os números da amostras, né? Amostra 1, 2, 3, 4 e 5. Aí. Então, para a amostra 1, eu tenho um teor de umidade de 26,61. Para o golpe, eu pego aqui referente 40 golpes. Vou repetir isso para a segunda. Então, eu tenho lá 35,01 e número de golpes de 33. Amostra 3, estou aqui, teor de umidade 37,58 e 24 golpes. A 4, 40,99 e 19 golpes. E a quinta amostra eu tenho 46,3 com 12 golpes, certo? Coloquei aqui, por que eu estou colocando Excel? Porque eu vou pedir para ele fazer um gráfico agora e depois eu vou aproximar por... Vamos abrir aqui agora. Dados. Inserir, eu sempre confundo. Inserir gráficos aqui. Vou colocar dispersão, porque eu quero só os pontinhos mesmo, tá? Deixa eu entender o que ele está fazendo aqui. 26,61. Ah, tá, ele trocou. Então, eu vou só alterar aqui X e Y. Selecionar dados. Vou pedir para ele trocar entre... Tá. Fazer diferente para ser mais rápido. Vou colocar X e Y, porque o golpe é o X e o W é o Y, tá? Agora sim. Tem um jeito mais fácil de mudar, mas aí, agora sim. Ó, então, eu tenho aqui a amostra 1, que é 12. Essa é a amostra 5. Na verdade, não importa, né? Aqui ele mostra, ó, 12 golpes e 46,3. Então, é a minha amostra 5, na verdade, né? Depois, 19, 40,99 e assim sucessivamente, tá? Então, o que interessa para mim é que eu tenho 5 pontos aqui e eu vou pedir para ele adicionar uma linha de tendência. Adicionar uma linha de tendência. Eu vou pedir para ser linear, porque é uma equação de reta que eu quero mesmo, tá? Então, eu quero exibir a equação no gráfico. E é isso aí. Então, tem aqui a equação da minha reta. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui do ladinho, ó. É igual, vou copiar, tá? Não sei se está dando para enxergar, eu vou aumentar um pouquinho, então. Essa é a minha equação da reta, certo? O que eu vou fazer? Eu quero substituir o x por 25 golpes. Então, eu vou colocar aqui, ó. X igual a 25. E eu quero o y, que é o meu W, né? O teor de umidade, certo? Vou chamar de y aqui. Vou ter o quê? Então, eu vou copiar a fórmula. 0,6449 vezes 25, que é o meu x, certo? Vou colocar entre parênteses, só para ele não pegar nenhuma referência. E vou somar com 53,808. Isso significa o quê? Que o meu y é quem? É o W, é o teor de umidade, é de 37,6855%, tá? Aqui deu um pouco diferente. Posso ter... na verdade, acho que tá errado mesmo. Esse valor aqui acho que tá errado mesmo, tá? Acho que eu errei na hora de calcular ali.
Deixa eu só conferir. 40,26, 35,01, 37,58, 49,9, 46,30. Eu confio mais no Excel do que no que eu digitei, né? Então, ao substituir aqui o x por 25, quem é o 25 golpes, né? Estaríamos aqui. Eu tenho um teor de umidade, ó, se vocês fizerem uma reta, vamos ver se eu consigo inserir aqui 25 golpes, encostando na reta, e depois consequentemente vai ser bem uma reta, mas faz sentido, né? É o valor que nós chegamos, tá? Entre 35 e 40, 37... Perdão. Entre 37% e 68%, tá? Esse é o valor do meu teor de umidade. Vamos voltar aqui a nossa figura, nosso exercício. Ele pergunta: determine o limite de liquidez da amostra de solo abaixo. É exatamente o teor de umidade a 25 golpes. Eu vou até corrigir aqui: 37,85%. Tranquilo? Galera, tudo bem? Conseguiram acompanhar? Tudo. Sim. Tudo. Dúvidas, não? Não. Então, beleza. Eu vou deixar essa aula disponível para vocês no AVA. Tem alguém que não está conseguindo pegar os slides do AVA, que precisa que eu envie por e-mail? Bom, se alguém tiver nessa situação que precisa ser enviado por e-mail o material, por favor, me mande um e-mail, tá? Porque eu não vou conseguir lembrar. Mas se me mandar um e-mail, eu encaminho tudo para vocês. Sobre o exercício, então, para a gente fazer naquele esquema de 2 atividades até o dia 30, até para não ficar muito pesado para vocês, eu vou deixar um exercício bem parecido com esse para vocês fazerem. E tem um segundo aqui, ó, para determinar também o limite de liquidez desse solo aqui, tá? Nesse caso, é mais fácil do que uma equação da reta, é uma interpolação linear, porque eu só tenho 2 valores. Então, eu tenho um W, né, um teor de umidade de 22% para 36 golpes, e o teor de umidade de 28 para 30 golpes. Então, vocês precisam achar o teor de umidade a 25 golpes, que vai ser o limite de liquidez. É como se fosse isso aqui, mas, na verdade, eu já estou dando essa última coluna para vocês, que é o valor do teor de umidade e do número de golpes, tá? É só... pode ser jogado no Excel ou pode ser feito a interpolação linear à mão, para vocês calcularem também. Então, eu vou deixar 2 exercícios. Esse daqui, que vai ser exatamente esse, e um desse bem semelhante para vocês calcularem e me entregarem até na segunda-feira, dia 25. Beleza? Beleza. Então tá, terminamos aqui. Na semana que vem a gente começa a ver dimensionamento dos pavimentos em função do número N e também de outros parâmetros, tá? Semana que vem já vai ser dia 26, então eu imagino que a gente já vai estar bem no finalzinho do mês ali. Lembrando a vocês que a semana da avaliação oficial 2 é a semana do dia 15 de junho, né? Então, do dia 26 para o dia 15, no caso, a prova será no dia 16, né? Provavelmente naquele mesmo esquema. A gente tem aí a semana que vem e mais 2 semanas, tá? Provavelmente aqui a gente faz uma revisão, no dia 9 fazemos uma revisão, e dia 26 e dia 2 a gente toca o final do conteúdo. Beleza, galera? Licença, professora, esses exercícios vão estar no AVA? Sim, tu consegues acessar lá? Consigo, na unidade 3 ou na 4? Eu vou colocar, até vou consultar aqui, ó, junto com vocês. Eu vou colocar tudo na aula de hoje, tá? A aula de hoje
Eu já meio que postei, falta o link ali e falta os slides. Hoje é dia 19, então vai estar aqui, ó, na unidade 2, sessão 3. Tá bom, então, obrigada. Tá bom? Provavelmente no tópico da pós-aula aqui vai estar os exercícios e no tópico da aula vai ter o link da aula gravada e também do material em PDF. Beleza, então? Fechamos por hoje. Beleza. Obrigado pela presença de vocês. Fiquem atentos ao AVA e quem não consegue acessar o material pelo AVA, por favor, me encaminhe e-mail para eu encaminhar o material para vocês e também os exercícios. Beleza, professora, boa noite. Beleza, até mais então. Até semana que vem.